Glória a Deus. Que fala sobre a história de Naamã. E Os chefes do exército de rei da Síria eram um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor era livramento aos sírios. Era este homem herói e valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa sua senhora: chamar que o seu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim falou a minha terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei carta ao rei de Israel. E então tomou a sua mãe 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, chegando a ti essa carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, tendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou meu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra. Pelo que deveras plantai, peço-vos e desde que busca a ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-me a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou para o mensageiro dizer: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são por Ramã e Farpar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi-se com indignação. Amém? E aqui nós vamos ver a história de Naamã. E que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações. Que não seja eu, Senhor, mas o teu Espírito Santo a falar sobre a minha vida. Porque, Pai, de mim mesmo nada tenho a oferecer. Mas eu creio, Pai, que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Eu creio, Pai, que o Senhor vai abrir os nossos corações e que a tua palavra vai entrar, Senhor. E que nessa noite possamos sair daqui, Senhor, não como entramos, mas tendo a certeza que o Senhor falou conosco nessa noite. Aleluia. E olhando a história de Naamã, eu pude perceber coisas, como que eu vou dizer, que naquela época, para aquela época, ele achava que não fazia sentido, porque naquela época a palavra de Deus fala que o exército foi até Israel e trouxe uma menina como escrava, e essa menina foi trabalhar para a esposa de Naamã. E se nós olharmos essa situação, nós podemos perceber que aquela menina, ela poderia estar entre a sua família, entre os seus, e de repente a casa dela é invadida e ela é levada como uma escrava, onde ela teria que trabalhar, onde ela teria que estar num lugar com novos costumes, coisas diferentes daquilo que talvez ela aprendeu desde criança. Mas a palavra de Deus vai dizer que essa menina, ela começou a observar a vida do seu
Senhor. Então só Deus consegue ver realmente como estamos. E naquela época era assim, na mãe mostrava aquilo que ele queria mostrar, mas no seu íntimo, na sua intimidade, ele era uma pessoa triste, ele possuía uma enfermidade, e naquela época, quem era leproso era afastado, e o Senhor era levado para um lugar afastado, separado. Então ele não queria que ninguém soubesse que ele tinha aquela enfermidade. Então ele foi lá e trouxe essa menina para a estrada, colocou Naamã como uma pessoa que ele era aparentava ser ou ter algo que lhe faltava, que era a sua saúde. Então ele trouxe essa menina, e aí nós olhamos a história dessa menina. Essa menina, ela tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, triste, de mal com a vida, uma pessoa que muitas das vezes nós vemos muitas pessoas assim, que são pessoas negativas. que nada tá bom. Você chega perto da pessoa feliz da vida, toda alegre, com tudo dando certo, 2 minutos que você conversa com a pessoa, ela consegue te deixar para baixo. Existem pessoas assim. Essa menina, ela tinha tudo para ser assim, mas ela observou que o seu Senhor possuía uma enfermidade que para o homem não tinha cura. E ela chegou, então, a esposa de Naamã para sua senhora e falou assim: olha, se meu Senhor soubesse de um profeta que existe lá em Israel, ele seria curado da sua lepra. E aí eu começo a ver que não é o ambiente onde você está, ou para onde você foi levado, ou com quem você está convivendo, mas é aquilo que você tem dentro de você, é aquilo que você escolhe ser. Se você escolhe ser uma pessoa amarga, uma pessoa negativa, uma pessoa perseguidora, uma pessoa que nada está bom, uma pessoa que vê defeito em todo mundo, ou em todos, ou em tudo, você acaba sendo uma pessoa amarga pela vida, independente da situação. Mas se você é uma pessoa que, independente da situação, você vê Deus em tudo, e você olha o lado positivo de tudo, e quando você vê o seu irmão com um problema, com uma enfermidade, com algo, e você chega para ele e fala assim: irmão, não fica assim não, eu vou te ajudar em oração, Deus vai te curar, Deus vai abrir essa porta, Deus vai te levantar. Você não está conseguindo não, mas você vai conseguir, porque você é capaz. Aquela pessoa que põe as pessoas para cima são pessoas que todo mundo quer ficar perto, todo mundo quer ter por perto, pessoas positivas, pessoas que você chega e você sente Deus nelas. E isso é questão de escolha, não é questão de eu vou ser assim, não, é questão de escolha. Eu escolho, é como você levanta a mão e fala assim: eu escolho Deus, eu escolho Deus todos os dias, eu escolho independente da situação, porque eu sei que Ele está comigo. É você querer ser uma pessoa que as pessoas queiram ter por perto. E essa menina, ela fez a diferença dentro daquele lar, mesmo ela tendo tudo para ser uma pessoa revoltada, negativa, ela fez a diferença. E eu quero dizer que nem muitas das vezes, nem sempre, Deus vai nos colocar em lugares que nós queremos estar, mas que é preciso estarmos lá para abençoarmos vidas. Eu admiro, sabe? Eu admiro pessoas. Quer ver? Eu vou citar um exemplo aqui que eu acho muito lindo. Uma vez eu estava vendo uma reportagem sobre crianças abandonadas e eu não tenho coragem de ir lá desse, porque eu sou muito chorona. E eu não consigo, eu não sou aquela pessoa que não consegue consolar ninguém, porque eu vou consolar e sou consolada pela pessoa que eu fui consolar. Porque eu sou muito chorona. Aí você pega uma pessoa que foi abandonada, que foi rejeitada, que passou por situações difíceis, que foi abusada, e pega aquela criança, aquela pessoa inocente, e ela está
Então, ele não queria estar naquele lugar, naquele rio, fazendo aquilo ali. Se Eliseu tivesse falado assim, vai lá no rio Abana, ou vai lá no rio Farpar, mergulha 7 vezes e você ficará limpo, ele iria se questionar. Então ele questionou o lugar que ele não queria estar. E muitas das vezes Deus nos leva a lugares onde nós não queremos ir. Deus nos leva a lugares onde nós olhamos e falamos, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas é lugar onde Deus vai te levar, é o lugar onde Ele vai fazer um milagre na tua vida. Eu pergunto neste momento, em que lugar você está? Em que momento, neste momento, onde Deus, qual foi o lugar onde Deus te colocou? E Deus fala para mim, para você nessa noite, não saia deste lugar, continue neste lugar, fala da minha palavra neste lugar, porque eu vou fazer um milagre na tua vida neste lugar. É neste lugar onde Deus te colocou que Ele vai agir na tua vida. Não questiona. Se Deus falar fica, fica. Se Ele falar vai, vai. Se Ele falar espera, espera. Porque se nós olharmos na Bíblia, lugar nenhum fala que o milagre correu atrás de ninguém. Milagre não corre atrás de você. É você que tem que buscar pelo teu milagre. É você que tem que fazer um sacrifício pelo teu milagre. Sem processo não tem como o propósito se cumprir. Naamã, ele tinha que passar por um processo. Aquela menina, ela passou por um processo de se tornar uma escrava para poder trazer a palavra de Deus, para poder uma pessoa ser curada. Foi um processo. Naamã teve que passar por um processo, teve que descer na presença de Deus, teve que reconhecer, deixar o seu orgulho para que ele passasse por aquele processo, para que Deus cumprisse o propósito na tua vida. O processo muitas das vezes é doloroso. Muitas das vezes o processo dói. Muitas das vezes você acha que não vai conseguir passar pelo processo. Ei, eu quero dizer para você uma coisa, que depois que você passar pelo processo, o propósito de Deus não tem tamanho. O propósito de Deus na sua vida, ele é maravilhoso. O processo que Deus tem para fazer na tua vida não tem tamanho, não tem explicação. O milagre que Deus vai fazer. Mas não depende de Deus fazer o milagre na tua vida, depende de você buscar a Deus para fazer o milagre. Se nós formos olhar na Bíblia, nós vamos ver personagens que receberam milagres grandiosos, mas que a pessoa teve que fazer algo para receber de Deus esse milagre. Quer ver? A mulher do fluxo de sangue. Depois de tantos anos perdendo sangue, fraca, se sentindo fraca, com medo de ficar no meio da multidão, ela rompeu o processo da vida dela, ela rompeu aquele medo, tudo que ela tinha, e ela ouviu falar de Jesus e ela fez. Ela teve uma ação, ela correu atrás do seu milagre, ela rompeu a multidão e Deus fez um milagre na vida dela. O cego de Jericó, ele não enxergava, mas ele ficava na beira da estrada, porque ele ouvia que Jesus ia passar. E ele ficava na estrada gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. E ele não parou. E a Bíblia fala que ele era empurrado, que ele caía, mas ele o tempo todo ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
te colocou. É só você permanecer no lugar onde Ele quer que você esteja. Ainda que esteja doendo, ainda que esteja machucando, ainda que estão te perseguindo, é aí que Deus te quer, porque é aí que Ele vai fazer um milagre, porque você vai testemunhar para todos aqueles que estavam olhando e não estavam dando nada pela tua vida e vão olhar e falar, verdadeiramente, foi Deus que fez um milagre na vida dela, na vida dele. E nessa noite, eu deixo uma pergunta. Nessa noite o Senhor está perguntando para mim e para você: em que lugar você está neste momento? Está doendo? Está difícil? Parece impossível? Em que lugar você está? Eu falo para você, continua perseverando no Senhor, continua buscando no Senhor, continua esperando no Senhor, porque o nosso Deus